Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 12 de fevereiro de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 3, muito mais. Senhor Jesus, nós estamos na primeira semana desse Alimento Diário novo. Na mensagem 17, andamos segundo o Espírito. Ó Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ganhar mais notoriedade ao próprio YouTube, indicar os vídeos do canal para outras pessoas por meio do assunto. O mais importante é que você ore o Senhor, você busque o Senhor para que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, para você compreender cada ponto da palavra. E também que o Senhor te revele pessoas para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra. Que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 18 e o versículo 23. Senhor Jesus, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da luz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Senhor Jesus. Agora capítulo 5, versículo 10. Senhor Jesus. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Senhor Jesus. Agora capítulo 8, versículo 30. Senhor Jesus. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Senhor Jesus. Agora, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Senhor Jesus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Senhor Jesus. Agora capítulo 15, versículo 54. Senhor Jesus. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Senhor Jesus. Agora Filipenses 3, do versículo 20 ao 21. Senhor Jesus. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Senhor Jesus. Agora ler coração, Filipenses 3, versículo 8. Senhor Jesus. Deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar a Cristo. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: a excelência
da obra de Cristo, Senhor Jesus. Em nossa busca pelo Senhor, não podemos ser levianos e superficiais, especialmente no que diz respeito à nossa leitura da palavra. Precisamos reservar um tempo exclusivo à meditação na palavra de Deus. Costumamos priorizar responsabilidades com o nosso trabalho e com coisas triviais, ou quando muito, tomamos a leitura bíblica como uma mera obrigação, ou até mesmo a leitura deste devocional de modo superficial. Nosso rogo, amado leitor, é que a palavra de Deus opere de maneira profunda em seu interior, mas isso só pode acontecer com sua cooperação. Não espere cair em uma condição de morte espiritual para priorizar a busca pela palavra. Exercite-se hoje, Senhor Jesus. É por meio dessa busca que você se tornará útil nas mãos de Deus, pois tal busca fará você conhecer as verdades divinas e o capacitará a suprir as demais pessoas. Além disso, quando conhecemos a palavra de Deus, nosso apreço pela obra do Senhor Jesus aumenta e valorizamos cada etapa de nossa salvação. Ó Senhor Jesus! No Antigo Testamento, há vários exemplos que nos ajudam a perceber a preciosidade da obra de Cristo. No capítulo 3 de Gênesis, vemos o relato da queda do homem e de sua expulsão do jardim do Éden. Deus colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Os querubins representam a glória de Deus, a espada, a justiça de Deus, e o fogo, a santidade de Deus. Senhor Jesus, por ter sido contaminado com o pecado, o homem se tornou incapaz de atender a esses requisitos e perdeu o acesso à árvore da vida. Em razão disso, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz e satisfazer o requisito da sua justiça, santidade e glória, a fim de nos justificar, santificar e glorificar. Senhor Jesus, a justificação ocorre em nosso espírito. A santificação se refere à salvação pela vida e está sendo operada em nossa alma. E por fim, a glorificação se cumprirá em nosso corpo, na volta de Cristo. Ó Senhor Jesus, hoje, por crermos no Senhor Jesus, tornamos-nos filhos de Deus em nosso espírito. Contudo, isso ainda não é uma realidade plena em nossa alma e corpo. À medida que amadurecemos, as pessoas conseguem perceber a diferença em nosso viver e anelam ser como nós. Se temos um pouco do Senhor, no máximo, somos percebidos como pessoas diferentes. Mas se estamos cheios dele, geramos uma forte impressão, a ponto de sermos um modelo para aqueles que convivem conosco. É esse amadurecimento que nos fará tomar atitudes de genuínos filhos de Deus, especialmente nas questões práticas do dia a dia, seja no trabalho, no trânsito e especialmente no viver conjugal e familiar. Ó Senhor Jesus, por causa desse processo, podemos dizer que já temos a filiação, mas não a plena filiação. Essa ocorre, como já dito, por meio da salvação pela vida, que nos justifica e santifica interiormente, transformando nossa alma, e se completará quando o nosso corpo corrupto for revestido de incorruptibilidade e nos tornarmos filhos de Deus na plenitude, no espírito, alma e corpo. É acerca dessa plena filiação que esse texto se refere. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Toda a criação aguarda que alcancemos a maturidade e sejamos manifestados como filhos de Deus, filhos que alcançaram a plena filiação, filhos que manifestam a natureza divina. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aqui tem vários pontos aqui, que a gente precisa tocar aqui, Senhor Jesus. Primeiro, aqui a questão da gente
valorizar mais o Senhor, né? Valorizar mais aquilo que o Senhor fez por nós. E só tem uma maneira da gente fazer isso, né? Da gente valorizar, que é a gente conhecendo mais, né? A Bíblia, né? Receber a Bíblia com revelação, né? Senhor Jesus. Então nós precisamos dessa revelação, né? A última semana falou muito da questão da glória de Deus. Nós precisamos da revelação da glória de Deus, porque a glória de Deus é a pessoa de Deus, é a presença de Deus, né? É o ser de Deus, né? Ó Senhor Jesus. Moisés pediu, né, ao Senhor, né, mostra-me a tua glória, né, Senhor Jesus. E ele falou, olha, eu vou te mostrar a minha presença, mas você não vai poder ver meu rosto. Vou te colocar na penha ali, na fenda da rocha, vou tampar com a mão, né, e aí quando eu passar eu vou tirar a mão e você vai me ver pelas costas, né. Então mostrando aqui a própria pessoa de Deus, né, me mostra a sua glória, ele mostrou ele mesmo, né, Senhor Jesus. Então a glória do Senhor é a sua pessoa, né, Senhor Jesus. E hoje nós precisamos valorizar a palavra, né, tocar na palavra. Então aqui, né, como já perceberam aqui, a gente faz a leitura bíblica, aqui a gente lê o alimento diário, tem vários versículos aqui que estão confirmando a palavra. Então eu sempre coloco aqui embaixo aqui os versículos, né, e é interessante, né, que você ouça, né, a palavra. Se você já puder, já na hora você pausa o vídeo, já pega esse versículo, já lê, né, Senhor Jesus. Já pega esse versículo na sua Bíblia, né? Dá uma lida neles, ora. Então depois de acabar você anota, pega esses versículos, lê esses versículos com calma, né? Meditando dentro dessa palavra, né? Mas é como tocou, a gente prioriza um monte de coisa, né? Poxa, eu não posso chegar atrasado no trabalho, tenho que fazer hora extra, tenho que completar isso, tenho que fazer aquilo. Mas para as coisas de Deus a gente deixa por último, né? Poxa, eu tenho que cuidar do meu filho, tenho que cuidar da minha esposa, tenho que cuidar de não sei o que, tenho que fazer isso, tenho que ir tal. Mas e a palavra? Né, Senhor Jesus, eu já falei aqui, né, algumas vezes, né, eu antes de pegar aqui, gravar os vídeos do canal aqui, eu assisto a mensagem, eu já assisti ela ao vivo, né, depois, conforme foram entrando outros assuntos, eu assisti novamente, e quando vai entrar aqui a semana, eu assisto novamente, acompanhando com o alimento diário. Então eu vou acompanhando aqui, acompanhando junto com a Bíblia, vou anotando, anoto frase, anoto um monte de coisas aqui, né, Senhor Jesus, para procurar extrair o máximo. Né, mas depois de fazer isso tudo, né, eu ainda preciso tirar um dia na semana para poder tocar nessa palavra aqui, né, ler isso aqui, ler os versículos aqui com mais calma, né, para minha edificação pessoal, né, Senhor Jesus. Né, então eu procuro aqui, né, tocar no Espírito aqui, tocar nos assuntos aqui, né, esclarecer alguns pontos, mas também enfatizar, né, alguns outros pontos que eu tenho visto aqui de suma importância. Mas sempre vai ficar um assunto ou outro aqui para a gente colocar mais alinhado aqui dentro da palavra, né? Senhor Jesus, eu já falei, né? Eu vou fazer ainda vídeos, né? Eu ainda estou um pouco atarefado ainda com algumas questões, mas eu creio que depois da conferência agora, né? A conferência vai ser agora no Carnaval, eu creio que eu vou conseguir me organizar melhor para poder produzir esses vídeos, né? Falando sobre a Bíblia, falando sobre o Senhor, sobre a volta do Senhor, dízimo, né, Senhor Jesus, tudo isso, né, ó Senhor Jesus, né, tudo isso está sendo preparado, né, com tremor e temor, né, diante do Senhor, né, para não falar qualquer coisa, né, principalmente quando a gente coloca conteúdo aqui no YouTube, né, eu, como já falei, né, eu acompanho vários canais, e enquanto a pessoa está falando de assuntos do dia a dia, falando alguns pontos na Bíblia, dando conselhos, tá tudo tranquilo. Mas quando entra assim, em assuntos mais sérios na Bíblia, né, como a volta do Senhor, ou como dízimos, ou como casamentos, essas coisas assim, pronto. Aí você vai lá olhar os comentários embaixo, aí tem lá os doutores da lei, né, que conhecem tudo da palavra, vão lá, faz aquele texto enorme, condenando isso, aquilo, e fala disso, e fala da economia, né, por exemplo, de dízimo, né, e não sei o que, não pode, porque não vai ter dinheiro para ir, dinheiro para aquilo, tal. Mas esquece um monte de coisas na Bíblia, né, Senhor Jesus. Mas a questão não é nem essa, né? A questão, se você pegar a palavra para debater, né, cada um vai ter razão, cada um vai pegar a Bíblia. Se você usar a Bíblia, né, aqui para contestar uma coisa ou outra, você vai achar na Bíblia texto para tudo, né, Senhor Jesus. Mas a questão é a revelação do Senhor, é você perceber quem é a pessoa de Cristo, né? Então, voltando a essa questão do dízimo, por exemplo, hoje as pessoas pegam muito essa questão de porque as pessoas dão dízimo para enriquecer, para ter templos majestosos, para ter isso, mas nem todo lugar é assim,
dá dízimo porque o pastor vai ter dinheiro. Nem todo lugar é assim. Né? Mas nós precisamos perceber o seguinte: o que a Bíblia fala, o que o Senhor fala, né? Qual é o desejo de Deus? As pessoas estão corrompendo isso aí. Mas a questão é você individualmente. Você vai pela opinião do outro? Você vai pelo que o outro está fazendo? Ou você é sério diante do Senhor? Né? Senhor Jesus. Então é o que ele está tocando aqui. O que acontece é que muitas vezes nós tocamos na palavra de maneira superficial. Né? Então se eu olho por aí, tem um monte de gente enriquecendo por causa disso, disso e daquilo. Então o meu dinheiro eles não vão pegar. Mas se você olhar na palavra com mais seriedade, você vai ver que você está fazendo igual ou pior. Né? Ó Senhor Jesus. Eu ainda falei que eu não vou entrar nesse assunto ainda, eu creio que em breve. Senhor Jesus, mas a questão aqui não é essa. A questão é a gente perceber que muitas das vezes nós ficamos arrazoando, ficamos colocando várias razões, usamos texto bíblico para justificar um monte de conceitos que nós temos, mas a gente não se aprofunda na palavra, a gente ainda é superficial. E como eu falei, né, a gente trata isso ainda com leviandade. Né, Senhor, esses dias um pastor botou uma palavra muito séria, falando, por exemplo, sobre casamento, né? Como a Bíblia fala, né, o que Deus uniu não separa o homem e pronto, acabou. Mas aí as pessoas começam a colocar, mas e se o homem espancar a mulher? E se acontecer não sei o quê? E se houver um caso não sei o quê? Gente, a palavra é a palavra, as situações são as situações, cada um precisa pegar isso e levar diante do Senhor, né? Senhor Jesus, agora se eu pego o padrão do mundo e vou comparar com a Bíblia, né, como a gente já viu no mediário, né, a gente já viu na palavra essa semana mesmo, né, Senhor Jesus, né, o mundo não vê o Senhor, não conhece o Senhor, então o mundo odeia o Senhor e nos odeia, então ele vai querer que a gente pratique coisas contrárias ao Senhor. Então não dá para a gente pegar as coisas da sociedade, as coisas do dia a dia, mas está acontecendo aquilo, e querer justificar isso diante da palavra. O Senhor ele vai nos julgar por meio da palavra, né? Senhor Jesus, como eu já falei, a Bíblia ela é atemporal. Você pode pegar e falar assim, não, Senhor, mas no tempo da sociedade que eu vivi era assim, assim, assim. Vai pegar outro que viveu há 1000 anos atrás e ele vai falar a mesma coisa. Mas a minha sociedade tinha isso. Cada um vai ter sua justificativa. Mas o Senhor ele vai pegar a Bíblia, né? Vai pegar a palavra, aquilo que ele colocou aqui. Né? Como já tocamos, né? A palavra ela mostra a santidade de Deus e a justiça de Deus. E nós precisamos cumprir isso, mas como? Por meio de Cristo. Então é isso que nós precisamos tocar. Nós precisamos tocar na palavra, né? De maneira não superficial, de maneira mais profunda. Para que a palavra possa nos guiar, para que a gente possa exercitar o Espírito e o Espírito nos direcionar diante das coisas, e não você tomar o padrão da sociedade. Porque é mais fácil fazer isso. Sim, o fácil leva para a perdição, por isso o Senhor falou, entra pela porta estreita, não vai pela larga não, a larga leva para a perdição. Né, Senhor Jesus, eu estou tocando só isso aqui para a gente ver, né, que nós precisamos nos aprofundar na palavra, porque hoje tem muita palavra por aí, tem muitos doutores do saber, né, como o próprio Bíblia fala, né, que falam acerca de assuntos que eles nem mesmo entendem, né, coisa que foi tocada na Bíblia de maneira superficial para se justificar. Né, a tendência do ser humano é sempre assim, né, condena o outro e tem misericórdia de si mesmo. Né, a justiça para o outro, misericórdia para mim. Mas nós precisamos aplicar a justiça a nós, nós precisamos tocar a vontade de Deus. Por isso que eu não posso tocar na Bíblia de maneira superficial. Eu estou tocando aqui em assuntos aqui, né, para a gente poder ver a seriedade da situação, mas o que nós precisamos valorizar, né, como toca aqui o título de hoje, né, a excelência da obra de Cristo. É isso que eu preciso valorizar. As pessoas hoje olham, né, para a situação X, situação Y, aconteceu isso na igreja A, na igreja B, na igreja C, mas esquecem que existe o padrão de Deus. Existe a pessoa de Deus, existe a igreja de Deus, existe o padrão de Deus, desse a gente não vai conseguir fugir. Né? Eu posso deixar de congregar em tal lugar, posso não concordar com a doutrina de tal lugar, não querer ir a tal lugar, mas mesmo assim eu ainda preciso cumprir a palavra. Né? Eu ainda preciso pregar esse evangelho, viver esse evangelho, como ele tocou aqui. Se eu sou criança espiritualmente, né, se eu tenho pouco do Senhor no meu interior, se eu só toco no Senhor de maneira superficialmente, só toco em doutrina para discutir, o máximo que os senhores vão fazer, vão falar assim, essa pessoa ali é um pouco diferente, né? Mas se você toca no Senhor, né, de maneira cheia, de maneira assim, cheia do Senhor, né, de maneira
de maneira forte ali mesmo, né? Não de maneira superficial, mas tocar no Senhor assim mesmo, com profundidade, tocar na palavra de maneira profunda, você vai ser um cristão, né, que vai gerar uma impressão, né, uma forte impressão espiritual. As pessoas vão ver que você está cheio do Espírito, né, vai expressar a glória de Deus. É isso que o Senhor quer. Ele quer filhos maduros, né, filhos que estão se preparando, né, para a volta dele. Ó Senhor Jesus. Mas se a gente não tocar na palavra, né, de maneira mais profunda, nós vamos ficar olhando para as situações ao nosso derredor, né, como a Bíblia fala, né, que a gente não se condene naquilo que a gente aprova. Ó Senhor Jesus. Mas o que Ele quer nos encorajar aqui, né, a gente não ler a palavra, né, ou ler o alimento diário, né, de maneira superficial, como uma mera obrigação, mas a gente realmente procurar extrair coisas para o nosso dia a dia que vão nos ajudar, né, diante das pressões do dia a dia. Ó Senhor Jesus. O Senhor ele quer operar em nós, né? Ele quer transformar o nosso interior, e para isso Ele precisa da nossa cooperação. Se a gente fizer só as coisas de maneira superficial, não tem como o Senhor avançar em nós. Mas o Senhor ele quer que a gente coopere com Ele, né? Isso só pode acontecer se eu permitir, se eu cooperar com o Senhor. Né? Senhor Jesus, o irmão cita até o exemplo, né? Hoje você vai falar para pessoas assim, poxa, você precisa realizar exercícios físicos regularmente. A pessoa sempre vai dizer, não tenho tempo, não dá, não tem como, né? Aí tem um treco, né? Vai parar no hospital, né? Fica lá um tempão e tal, e depois o médico fala, olha, se você não fizer atividade física, pelo menos 1 hora por dia, você vai morrer. Aí milagrosamente, né, aparece, né, 1 hora por dia, né, para a pessoa fazer. Não é isso, não é que agora a pessoa vai trabalhar menos, não, vai continuar a mesma coisa, só que agora a pessoa ela tem uma prioridade, ela precisa cuidar da saúde dela, né, Senhor Jesus, ela não vai ter que deixar de trabalhar, nem fazer nada, porque, né, quem não trabalha não come, mas ela vai ter que dar um jeito, né, levantar 1 hora mais cedo, dormir 1 hora mais tarde, comprar um aparelho de ginástica, fazer ginástica em casa, ou fazer uma academia, ou contratar um personal trainer. Vai dar um jeito. Por quê? Porque ela está correndo risco de vida, né? Senhor Jesus. Só que isso espiritualmente às vezes a gente não percebe, né? Várias semanas já tem falado isso. Existe uma batalha espiritual diária, todos os dias, né? O inimigo de Deus ele quer nos atrapalhar de desfrutar o Senhor, enquanto o Senhor quer se acrescentar para nós. Só que o inimigo invade, não. O Senhor ele quer que você permita, né? Então tudo isso a gente precisa fazer por meio do Espírito, né? Senhor Jesus. E aí que entra, por isso que eu compartilho essa questão, né, do que eu vejo nesses canais aí. Porque o que acontece? Hoje as pessoas estão se escandalizando com as coisas, estão se isolando e estão procurando ler a Bíblia sozinhas, sem viver a palavra. E como a Bíblia fala, né, a revelação ela não vem por particular elucidação. Você ficar ali sozinho, né, tentando tocar na Bíblia ali, você não vai conseguir obter a revelação de Deus, né, Senhor Jesus. Então nós precisamos viver a palavra, né, pregar o Evangelho. Você não pode adquirir a vida de Deus só para você. Você tem que ter vida de Deus para você e para suprir outras pessoas. Por isso que eu estou tocando aqui, né? Se você tiver um pouquinho de vida de Deus, as pessoas vão olhar para você e achar apenas você diferente. Mas se você se encher da vida de Deus, você procurar expressar, né, a glória dessa realidade de Deus, né, a questão da obra, né, que é de Deus, não é nossa, a gente não pode fazer de qualquer jeito. Então realmente a gente vai causar um impacto nas pessoas, e é isso que a gente precisa despertar. Senhor, eu preciso te conhecer, preciso conhecer a sua pessoa, preciso conhecer a tua palavra dessa maneira. Por quê? Para que eu não seja enganado, né, em primeiro lugar, né, e para que eu possa ajudar outros, né, a se voltarem para o Senhor, a perceberem quem é o Senhor de fato. Perceber que existem coisas que não são o Senhor, mas existe aquilo que é o Senhor continua tendo a sua vontade, continua tendo o seu padrão, e Ele continua querendo se mostrar. Deus não está morto, não está escondido num canto, não. Ele está aí, né, procurando pessoas fiéis a Ele para levar essa palavra para essas pessoas que estão aí desesperadas, né, ou que estão até mesmo aí já já encheram a paciência, não querem mais nada e estão aí atacando pedra para tudo quanto é lado, né, ninguém presta mais. Mas existem sim pessoas sérias, pessoas que estão buscando o Senhor, né, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E ele toca aqui, né, se a gente procurar, né, buscar o Senhor para se tornar útil ao Senhor, né, para poder contratar essas pessoas, né, e dar essa liberdade para o Senhor, para que o Senhor
providencia um encontro, né, com essas pessoas que estão no meio dessa confusão, para que elas possam perceber a seriedade de Cristo, né, a seriedade das coisas de Deus. Né, Senhor Jesus, o Senhor vai nos tornar mais úteis, né? Senhor Jesus, vai nos levar, né, a conhecer melhor, né, as verdades divinas, né, e não as coisas doutrinárias por aí. Ele vai nos capacitar a suprir as pessoas, né, com a vida de Deus. É isso que está faltando hoje, né, Senhor Jesus. E graças ao Senhor, né, o Senhor tem nos dado essa palavra aqui que tem suprimento para nós em abundância. O que falta para nós? Saber aproveitar, né, toda essa abundância, né, Senhor Jesus, que o Senhor está dispensando para nós. E o que ele toca aqui, né, se a gente conhecer, né, a palavra de Deus, a pessoa de Deus, né, de fato, né, com peso, né, com profundidade, o nosso apreço por tudo aquilo que o Senhor fez e o que o Senhor continua fazendo vai aumentar. E nós vamos valorizar cada etapa, né, que o Senhor tem nos concedido, né, Senhor Jesus. E ele tocou aqui na questão da plena filiação. Hoje nós temos a filiação, nós somos filhos de Deus, mas aonde? No nosso espírito. Nós cremos no Senhor, né, Senhor Jesus. E aí o Senhor, ele entrou para dentro do nosso espírito, mas agora ele quer tocar na nossa alma, no nosso ser, né, na nossa personalidade, né, Senhor Jesus, mas isso é de dentro para fora. Não é só você pegar, né, desliga o espírito, usa a sua mente, é o que as pessoas estão fazendo hoje. Por isso tem tanto debate para lá e para cá. Mas é você usar o espírito para que o Senhor esclareça a sua mente. Não que você vá usar o seu próprio conhecimento, Senhor Jesus. Então hoje o item da salvação hoje está no nosso espírito. E o Senhor hoje, dia a dia, né, se você permitir, Ele vai salvar a sua alma, a sua pessoa, o seu ser, a cada momento, né, dia a dia, de glória em glória. E na volta dele, o nosso corpo vai ser glorificado. Então todo o nosso ser, né, vai receber a salvação de Deus. Aí sim nós vamos ter a plena filiação. Vamos ser filho de Deus no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Muitos irmãos, por não compreenderem isso, acham que se perde a salvação. Acham que se ele cometeu algum erro, ele vai para o inferno, né, Senhor Jesus. E não é assim, né, Senhor Jesus. O seu espírito está salvo, o Senhor não vai te abandonar. Por isso que ele fala, a gente precisa compreender a obra de Deus. Olha tudo que Deus fez, né? Criou ali Adão e Eva, pecaram, né? Continuaram com eles ali até que viram que a sociedade não tinha jeito. Chamaram Noé, né? Até Noé ali fez o dilúvio. A família de Noé foi ali propagando pela terra e perdeu o temor de Deus. A sociedade foi em 352 anos depois do dilúvio, perderam totalmente o temor de Deus. Aí o Senhor foi lá e fez o quê? Acabou com tudo? Não, chamou Abraão, né? Deu aliança para Abraão, Isaac, Jacó. O povo esqueceu de Deus lá no Egito. O Senhor foi lá com poderosa mão, tirou o povo de Egito. O povo idólatra, comparando Deus a um mero ídolo, um pedaço lá feito com ouro lá que tirou das orelhas lá das mulheres lá, fez um bezerro lá, comparou Deus com aquele troço lá, né, Senhor Jesus. Aí Moisés vai lá e intercede pelo povo. Deus desistiu? Não. Depois te vê ali, profeta morre e tal, rei, os reis ali se corrompem, várias situações. O Senhor desistiu? Não. Veio Ele mesmo, por meio de Jesus, né, Senhor Jesus. Veio ali, se tornou o Espírito da vida, abriu, né, essa palavra, essa oportunidade para nós gentios, nós que não nascemos no povo Israel, no povo judeu, Senhor Jesus. E aí agora você vai lá, comete um erro, não, você vai para o inferno. É assim? Depois de milhares e milhares de anos, agora Deus acabou? Claro que não. Deus, ele continua com o mesmo propósito, o mesmo amor. Nós somos inconstantes, né? Nós uma hora queremos, uma hora não queremos. Deus não, ele continua com o seu plano eterno. Ele já escreveu a Bíblia até o final, já mostrou para nós até o que vai acontecer. Mas a gente insiste em ficar olhando só o agora, só as situações, só olhando hoje. Se eu estou cansado, não tenho tempo. Todo mundo está cansado, todo mundo está sem tempo. Mas é questão de prioridade. Se nós priorizarmos a palavra de Deus, nós vamos encontrar um tempo. Porque tem pessoas que estão em situações piores que a gente, trabalhando mais que a gente, enfrentando situações, né, muito mais afadigantes, né, muito pior, e as pessoas estão se entregando ao Senhor, estão achando tempo, até mesmo mais tempo do que a gente, né? Ó Senhor Jesus. Então a gente não pode desistir, não podemos cair na mentira do inimigo, mas crer na palavra de Deus. Ó Senhor Jesus.
Senhor Jesus. Né? O homem, né, por entrar o pecado no homem, não tinha como ele atender, né, a justiça, a santidade e a glória de Deus, né, Senhor Jesus. Então ele tocou aqui, né, a justificação, né, a justiça de Deus é feita no nosso espírito. Cristo, né, se tornou o Espírito, entrou para dentro de nós. Você creu, tá feito ali, né, Senhor Jesus. Mas como, né, e ele fala, né, e a santificação que vai se dar na nossa alma, ela se refere à salvação pela vida. Ela está acontecendo hoje. Na nossa alma, quando você permite que o Senhor fale com você, quando você crê, você obedece, né, Senhor Jesus, isso vai levar a vida inteira. Mas é como? Lá pela morte de Cristo? Não é hoje pela vida de Cristo. Ele morreu e ressuscitou. Né, por isso que falou, né, se nós quando éramos inimigos fomos reconciliados com Deus, né, muito mais, né, agora estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então hoje nós já estamos reconciliados, agora a gente precisa fazer o quê? Precisa do operar da vida, nós precisamos nos abrir ao Senhor para que Ele faça a sua vontade em nós. Isso é por meio da vida de Deus, então precisa da nossa cooperação, porque isso é a transformação da nossa alma. E a glorificação vai se dar quando o Senhor voltar, né? Vai ser cumprida no nosso corpo na volta de Cristo. Então não vai ser, né, a justificação do nosso espírito, a salvação na nossa, a santificação da nossa alma e a glorificação do nosso corpo, né, salvando todas as partes do nosso ser. Ó Senhor Jesus, e isso depende de quê? Depende do nosso viver, do que nós estamos nos voltando, né, Senhor Jesus. Se a gente olha para todas essas situações, usa a palavra para nos justificar de nós estarmos longe do Senhor, né, Senhor Jesus, como que o Senhor vai nos transformar? Né? Ó Senhor Jesus, mas nós precisamos olhar diante de todas essas coisas e falar, Senhor, eu quero viver a vida verdadeira que o Senhor, o próprio Senhor nos alertou, né, que viriam muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, e enganariam a muitos, né, Senhor Jesus. E as pessoas estão hoje revoltadas, mas a Bíblia já falou que isso ia acontecer. Cabe a nós o quê? Senhor, eu preciso ter comunhão contigo, né, Senhor, mas eu não posso fazer isso sozinho. Dependo do Senhor, né? Eu quero fazer isso como um corpo, né? O corpo que cumpre a vontade de Deus, né? Que se expressa, né? Que expressa Deus, né? Ó Senhor Jesus. Mas só depende de nós, né? E como ele tocou, né? Toda a criação aguarda, incluindo nós mesmos, né? Que a gente alcance a maturidade espiritual e sejamos manifestados como filhos de Deus, né? Um filho de Deus completo, né? Não, corpo, alma e espírito. Né? Quando a gente alcançar isso, né? E manifestar totalmente a glória de Deus, totalmente a natureza divina, aí sim, né? Todas essas questões, aí, tudo isso vai acabar. Né? Mas o Senhor, Ele precisa de nós. Né? Então cada um precisa diante do Senhor, né? Senhor, qual é a minha disposição? Dá tempo de mudar ainda, né? Dá tempo de mudar. Então que cada um vá diante do Senhor e fala, Senhor, eu quero mudar meu viver, eu quero ser útil a Ti. Né? Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.